Amém? E aconteceu um pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam o defunto, o filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou a esquife, e os que levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mulher. E de todo o seu poderoso temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós, Senhor, aqui continuamos, Senhor, em Tua presença, que o nosso coração e a nossa mente, Senhor, ainda permaneçam, ó Deus querido, cativos a Ti, Senhor. Fala conosco, ó Deus, profundamente, Senhor, através da Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, é a verdade. Na Tua palavra, Senhor, é que nós encontramos descanso, Senhor. É na Tua palavra, Senhor, que nós encontramos orientações, ó Pai, para movermos, para poder vivermos nessa terra. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Obrigado por cada vida que o Senhor traz aqui, ó Deus, e que o Senhor esteja preparando cada coração, cada mente, Senhor, aqui para compreender a Tua vontade, para compreender aquilo que o Senhor quer de nós. Usa-me, Senhor, como instrumento, porque é apenas o que sou. Uma ferramenta, Senhor, em uma caixa de ferramentas, ela não tem empréstimo, ó Deus, se ela não for utilizada por aquele, ó Deus querido, que tem domínio sobre ela. Portanto, Senhor, me coloca nas Tuas mãos como esta ferramenta, para ser utilizada por Ti, porque Teu Espírito tem domínio sobre mim. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E aqui mais uma história que a gente vai ouvir da palavra. É uma história verdadeira, não é historinha. São histórias que aconteceram durante todo o ministério de Jesus. Histórias de cura, histórias de libertação, histórias de restauração, de transformação de pessoas. E aqui a gente vê que Jesus ele estava vindo de novo de um outro lugar, e estava para poder entrar nessa cidade de Naim. E essa cidade, quando estava ali perto da porta, perto de onde o Senhor iria entrar, ele vê esse cortejo. Ele vê um cortejo fúnebre passando. E ele percebe que ali tinha o quê? Uma mulher. E com certeza ficou sabendo que aquela viúva era uma mulher viúva e ela havia perdido seu único filho. Naquela época, ficar viúva era algo muito complicado, porque era uma questão de sobrevivência mesmo. E aquela mulher estava nessa condição. E ali, no verso 13, fala que o Senhor moveu-se de profunda compaixão. Gente, mover-se de profunda compaixão. Compaixão, ele é um sentimento de empatia que a gente tem com o outro. É em relação ao sofrimento das pessoas. Levando o desejo de aliviar a dor. A compaixão não é apenas eu chegar e falar que tenho pena de fulano. Não é apenas eu me condoer com ele. Mas a compaixão, ela gera em mim o desejo de mudar a história, de mudar aquela situação. O desejo de mudar, de transformar aquela dor daquela pessoa em algo mais, como eu digo, mais sustentável, mais vivível. Porque não adianta dizer que tenho compaixão e olhar para as pessoas apenas de longe. Jesus viu aquela mulher, teve compaixão e se aproximou. Quando nós olhamos para alguém que temos compaixão, se nós realmente temos compaixão, nós nos aproximamos dessa pessoa. E nós não nos aproximamos apenas para consolar, mas nós nos aproximamos com a intenção de tentar mudar a situação. Obviamente que nós, como seres humanos limitados, não poderíamos, muitas vezes, mudar a situação de algumas pessoas. Mas em muitas coisas nós poderíamos sim. Quando nós olhamos para alguém com uma necessidade, e às vezes uma necessidade nem é de financeira, mas uma necessidade de um ombro, uma necessidade de um abraço, uma necessidade de um consolo, uma necessidade de fortalecer, uma necessidade de ouvir a palavra.
Nós precisamos olhar com compaixão, porque nós podemos mudar uma história, nós podemos mudar uma vida. Jesus aqui, ele olhou para aquela mulher com íntima compaixão, ou algo profundo, algo que estava dentro dele, e só é capaz de ter compaixão, íntima compaixão, quem tem amor. Uma pessoa que não tem amor, ela não vai ter compaixão. Porque compaixão é sofrer, é entender o sofrimento do outro, é sentir a dor do outro e querer mudar isso. E essa palavra compaixão, ela significa sofrer com. Eu sofro com aquele que está doente, aquele que está doente, aquele que está ali em dificuldades emocionais, em dificuldades financeiras, em dificuldades físicas. Eu sofro com ele e eu quero mudar. E ainda ali no verso 13, Jesus fala uma coisa para essa mulher. Jesus vem então, sai dali, olha para aquela mulher, é movido de uma íntima compaixão, de um amor sobrenatural ali, e chega para aquela mulher e diz para ela: não chores. E é algo muito engraçado, porque aquela mulher estava velando o filho dela. E Jesus diz para ela: não chores. O que pode ter passado na cabeça daquela mulher? Como não vou chorar? Meu único filho, eu, viúva. Aquela mulher não estava chorando só por esse filho, mas estava chorando por tudo aquilo que ela tinha perdido. Aquele filho era a última esperança daquela mulher. Essa mulher estava sofrendo a perda do filho, mas ela já tinha sofrido uma perda de ter ficado viúva. E viúva naquele tempo era falta de sustento, vulnerabilidade social. Elas eram mais suscetíveis à exploração e maus tratos. Ainda que existissem leis que resguardavam essas viúvas, contudo, grande parte, dependendo do lugar, essas leis não eram cumpridas. No Salmo 68, 4 e 5 fala assim: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele, Pai de órfãos e juiz de viúvas, Deus no seu lugar santo. O Senhor, ele tem um carinho pelas viúvas. E lá, em Êxodo 22 a 24, fala assim: a nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. O Senhor cuida das viúvas e dos órfãos. O Senhor tem amor por essas pessoas, um amor, porque sabe como que são fragilizados, principalmente nessa época, onde a mulher ela não tinha como se sustentar. E quando ela perdeu ali o filho, então ela perdeu tudo, acabou. Porque era o filho agora, que quando ele estava vivo, que sustentava a mãe, mas agora não ia poder mais ser o filho. Como que essa mulher ia se virar? Como que essa mulher agora ia se sustentar? Como ela seria protegida? Ser uma figura masculina junto dela. Então essa mulher ela perdeu tudo. Ela ali era uma perda para ela muito maior do que a gente possa imaginar. Porque ela ainda tinha uma esperança. Ela depositava ainda a esperança dela naquele filho. E aquele filho agora está morto. E Jesus fala para esta mulher: não chores. Mas, quando Jesus fala com você, não chores, é porque a solução dele já vem. A solução dele vem. Quando o Senhor Jesus fala com você, não chores, é porque a solução dele vem, o milagre dele vem, a provisão dele vem. O Senhor, ali ele já estava com tudo preparado. E ali agora, no verso 14, ele toca no esquife e diz: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E a gente vê ali Jesus, ele não falou com a mãe, ele falou diretamente com o morto. A voz de Jesus, ela transcende. A voz de Jesus, ela ecoa. Jesus, ele fala e a voz dele ecoa. Além do túmulo,
além da eternidade, a voz de Jesus ecoa. Então, quando Jesus fala com você, não chores, não chores. Não chores, porque a provisão dele está perto. Porque ali naquele momento, ele devolveu a segurança para aquela mulher. Ele devolveu o sorriso e os sonhos daquela mulher. Mais que isso, ele devolveu a fé, ele devolveu a esperança, ele devolveu o amor. Não é isso que nós viemos hoje para este encontro? Da fé, da esperança, do amor de Jesus? É isso que nós precisamos fazer, nos posicionar diante de Deus. E quando Ele disser, não chores, não chore, porque a provisão dele vem. A compaixão do Senhor, Ele tem não só por essa viúva, mas Ele tem por cada um de nós. Ele nos ama. E aquele que não ama, que não vai ser também inundado por essa compaixão, ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa é a palavra do Senhor. E foi este amor que foi expresso, o amor de Deus, ou seja, o amor de Deus, a pessoa de Deus é amor. Deus é amor. E ali foi expresso através da compaixão de Jesus. Mais um encontro com Jesus. E esse encontro, Jesus foi Jesus que foi o homem. Muitas vezes nós precisamos ir ao encontro de Jesus, outras vezes Jesus vem ao nosso encontro, quando Ele sabe que a dor é tamanha, quando Ele sabe que o sofrimento é grande, que nós não temos mais condições emocionais, que nós não temos mais condições psíquicas para poder chegar até Ele. Ele vem a nós. Quando Ele fala, não chores, porque Ele já chegou. Porque quando o Senhor Jesus fala, não chores, é porque Ele já está perto. Porque quando Ele fala, não chores, é porque você já está ouvindo a voz dEle, para te consolar, para te restaurar. E foi esse amor que mudou a vida dessa mulher. E esse encontro, que foi Jesus, de encontro a essa viúva, Ele se compadeceu e Ele se moveu de íntima compaixão. Deus conhece o nosso coração, nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades. Enquanto Ele faz essa leitura, Ele vem ao nosso encontro. Então nós não temos que ter medo, nós não temos que temer, nós só precisamos crer, nós só precisamos ter fé e nós só precisamos esperar no Senhor. Tudo aquilo que muitas vezes nós julgamos que está dentro de nós, que é doído, que é aquilo que a gente não quer falar, não quer mexer, o Senhor sabe e Ele fala, não chores. Às vezes você não chora visivelmente, mas a tua alma grita, a tua alma chora, mas o Senhor diz, não chores, porque Ele move de íntima compaixão. E quando Ele fala, não chores, o Senhor já tem a solução. E ali aquela mulher, ela podia ter achado que tinha chegado ao fim. Ou qualquer um de nós podia ter achado que havia chegado ao fim, que não tinha solução. Mas aquilo que ela achou que não tinha solução, era só o começo. Porque aquele rapaz era um jovem. Era o começo da vida dela. Assim que quando Jesus fala conosco, não chore, e nós obedecemos, olhando para o Senhor, entendendo que Ele está com uma atitude de compaixão para nossas vidas, sabe o que acontece? Começa um novo ciclo na nossa vida. A partir da nossa entrega, a partir do momento que eu creio, a partir do momento que a minha esperança é renovada, a partir do momento que eu sinto este amor do Senhor, a partir do momento que eu olho para aquela cruz e vejo que aquele sangue foi derramado por minha vida, e que naquela cruz estava pregado todos os meus pecados, todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, tudo aquilo que não deveria pertencer a mim, mas que estava em mim porque nasci em pecado. O Senhor Jesus levou naquela cruz para que fôssemos restauradas, para que fôssemos transformadas. E agora o Senhor age com profunda compaixão e diz, não chore,
porque está começando um novo ciclo em nossas vidas. Deus é quem provê, Deus é quem sustenta, Deus é quem envia um recurso, Deus é quem conhece até onde você suporta a dor. Às vezes você está achando que a sua dor ela não tem tamanho, que você não suporta. Quem sabe até onde você suporta é Deus. Jó suportou uma dor que qualquer um de nós diríamos que não suportaríamos, mas o Senhor sabia que Jó suportaria, porque Jó era um homem justo diante de Deus, temente a Deus. E o Senhor o justificou diante de Satanás. Que o Senhor possa justificar a cada um de nós quando Satanás chegar lá para poder nos acusar. Que não ache nenhuma legalidade, nenhuma brecha com o poder de nos acusar. Porque nós estaremos sempre aos pés da cruz, aos pés do Senhor. Como foi cantado aqui, escolheremos a boa parte. E nós não vamos sair dela porque o Senhor não tira daquele que escolheu a boa parte. Ele não tira, ele nunca tirará. E aqui ele te trouxe aqui hoje, porque ele quer que você saiba que ele é um Deus de amor, um Deus cheio de compaixão e misericórdia, e que você não está sozinho. Você não está sozinho. Como esse louvor que nós falamos aqui. Ela não está só. Diz que eu não estou só, mesmo quando eu me sinta. Os nossos sentimentos, ele não define aquilo que somos diante de Deus. Os nossos sentimentos nos enganam. As nossas emoções nos enganam. A nossa forma de educação, aquilo que veio desde a cultura da nossa família, não nos define. Nós temos uma cultura diferente hoje, a nossa cultura é cristã. Nós temos um novo pensamento, o meu pensamento não é do mundo mais, mas é do céu. E eu sei que por isso eu não estou só, porque a promessa do Senhor, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E eu creio nisso, vocês creem? Amém. Amém. Porque nós temos que crer nisso, que Ele estaria conosco. Aquela viúva achou que era o fim, mas Jesus marcou um encontro com ela. Assim como hoje, Jesus marcou um encontro com você. E você não sairá daqui da mesma forma que entrou. Crê nisso? Eu creio. Amém. E aí a gente tem uma outra pessoa que Jesus marcou um encontro com ela. Em João, no capítulo 1. No capítulo 4, versículo 1. Também muito conhecido, né? Glória a Deus. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber,